Sabe como a lebre foi parar na lua? Não sabe? Então deixa que eu te conto. Há muitos e muitos anos atrás, mas muitos e muitos anos atrás mesmo, na época que existiam os homens das cavernas, em que os homens caçavam com as suas lanças para se alimentar. Um caçador saiu de manhã para alimentar a sua família. Naquele lugar, as caças estavam raras e a família dele estava passando muita fome. As hortas também estavam apodrecendo, não haviam frutas, a situação estava bem feia. E ele precisava, de qualquer jeito, naquele dia, levar uma caça para casa, porque as crianças já estavam passando mal de fome. A sua esposa também, que mal comia para deixar comida para os filhos, também estava muito mal. E esse caçador saiu determinado a levar uma caça para casa. Se ele não levasse, ele nem voltaria, porque ele não aguentava mais ver aquela situação. E foi então que, enquanto ele estava sentado esperando para ver se aparecia uma caça, ele viu pular em frente a ele uma lebre. Uma lebre cinza com a orelha bem comprida. E os dois se olharam, o caçador e a lebre. E a lebre, ai, olhou para ele, ficou desesperada e saiu correndo, 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 e ele atrás com aquela lança, e ela correndo, correndo, correndo. A lebre era veloz, mas ela tinha as pernas um pouco curtas e o caçador acabou ficando de frente à lebre. E na hora que ele ia cravar a sua lança, a lebre olhou para ele e falou: Caçador, por favor, não me mate hoje, me mate amanhã. O caçador achou aquilo estranho, uma lebre que falava, e ela continuou: Me mate amanhã, hoje não. Eu tenho 5 filhotes bem pequenos e eles esperam por mim. Se eu não levar alguma coisa para eles comerem, eles podem morrer. Sem mim, eu não sei o que eles fazem. Por favor, o meu leite secou. Eu preciso levar comida para eles. Por favor, não me mate hoje, me mate amanhã. E o caçador ficou compadecido da situação da lebre, que ia lá, se ele a matasse, os filhotes iriam morrer. Então ele olhou para a lebre e falou: Pequena lebre, eu entendo a sua preocupação, mas a minha família está passando pela mesma situação. Não temos comida, eu preciso levar algo para eles comerem. O que eu faço? E a lebre disse: Fique tranquilo, caçador, porque eu prometo que quando você estiver voltando, você vai encontrar várias frutas. Pegue essas frutas e leve para sua família. Você foi uma ótima pessoa por ter se compadecido de mim e dos meus filhos. Pegue as frutas e leve. Os dois se despediram. A lebre voltou pulando, pulando para sua toca para cuidar dos seus 5 filhinhos. E o caçador voltou. Só que ele ficou preocupado. E se a lebre tivesse enganado? Mas assim que ele pegou a estradinha para voltar para sua casa, ele viu várias frutas pelo chão. E esse caçador todo feliz começou a pegar as frutas, pegar, 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 e ele levou. E chegou em casa com aquele monte de frutas e os filhos comeram, a esposa comeu, todos se fartaram. E as frutas duraram para 3 dias. E foi então que o caçador teve que voltar novamente para a floresta, lá para o meio da floresta, para tentar encontrar uma caça. E ele saiu de novo com a sua lança. A esposa ficou cuidando dos filhos. E mais uma vez, quando ele estava lá sentado na pedra, deu de cara com a lebre, que pulava. E os dois se olharam. E a lebre começou a correr, 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 correr. E o caçador atrás dela. E a lebre correndo, correndo, correndo. Até que ele fez uma emboscada. E os dois ficaram cara a cara. Lebre e caçador. E o caçador falou: Lebre, aquele dia eu prometi não te matar. Você disse que eu poderia te matar no outro dia. Se passaram 3 dias, a situação está difícil. A minha família precisa de comida. E a lebre falou: Caçador, não me mate hoje, por favor. Os meus filhos ainda não estão grandes o suficiente. Se eu me for, o que será deles? O que vai ser deles neste mundo? Logo eles serão presas fáceis para outros animais. Por favor, me mate amanhã, hoje não. Pense nos meus filhos. E o caçador, mais uma vez, ficou com pena da pobre lebre.
E ele falou: mas, dona Lebre, o que eu vou fazer? O que eu vou levar para minha família comer? E a Lebre disse: não se preocupe, não. Porque assim que você pegar a estrada da sua casa, você vai encontrar ali um servo. Um servo que está muito velho. Ele vai te servir de comida para vários e vários dias. Tenho certeza disso, ele já viveu toda a vida dele. Sim, você vai caçar o servo. E me marche outro dia. Hoje não. Eu não posso abandonar os meus filhos. E o caçador, então, deixou a lebre ir embora. E essa lebre foi para sua toca. Ah, e quando ela chegou, os filhos a abraçaram, eles pularam, a lebre conversou muito com eles, contou muitas histórias, ficaram ali todos aninhados. E o caçador, quando pegou a estradinha para voltar para casa, encontrou o cervo velho, perdendo suas forças, e ele então caçou aquele cervo e o levou de comida para a sua família. Toda aquela carne durou vários e vários dias. E 2 semanas depois, o caçador, de novo com a sua lança, foi para o meio da floresta e encontrou a lebre. E os dois se olharam. Lebre e caçador. E ela falou: caçador, você é um bom homem. Por 2 vezes poupou a minha vida, porque eu precisava cuidar dos meus filhos. E hoje sim, você pode me caçar. E eu vou servir de comida para a sua família. Mas antes, me prometa uma coisa. Antes de você me matar, você vai fazer o seguinte. Espera a lua aparecer no céu. E o sol estiver quase se pondo. Então você me jogue para cima. Me prometa isso. O caçador não entendeu nada. Achou aquilo bem esquisito, mas ficou esperando. O sol se pôr, e quando ele estava quase se pondo, apareceu no céu a lua cheia. E então ele pegou a lebre pelas orelhas e a jogou o mais alto que ele pôde. E naquela hora começou a acontecer uma coisa estranha. O sol fez o seu raio passar pelo corpo da lebre. E lá na lua, a imagem da lebre foi aparecendo, aparecendo e aparecendo. O caçador ficou olhando aquilo, achou aquilo tão incrível, tão espetacular. E logo depois que a imagem da lebre se projetou na lua, a lebre caiu, morta aos pés do caçador. Ele, com lágrimas nos olhos, pegou a lebre e a levou para sua casa, para servir de alimento para sua família. O caçador ficou pensando naquela lebre durante dias e dias. Ele não tinha entendido muito bem o que tinha acontecido e ele pensava: essa lebre é estranha. Ela deve ser uma feiticeira. Onde já se viu uma coisa estranha dessa, a imagem dela na lua? E numa noite, enquanto ele estava em frente à sua casa, lá olhando o céu, ele viu a lua. E ele ficou encantado porque quando ele olhava para a lua cheia, ele via a lebre, a imagem daquela lebre lá na lua cheia. E ele olhava e parecia que a lebre acenava a cabeça para ele e ele ficou olhando. E foi então que ele olhou para o lado e viu 5 filhotes de lebre, já mais crescidos, que olhavam para a lua, balançavam também a sua cabeça e mandavam para a lua beijos de amor. E todas as vezes que aqueles filhotes se sentiam tristes e inseguros, era só olhar para a lua, que eles viam a imagem da sua mãe, que lhe dava calma, lhe dava sabedoria. E assim, até os dias de hoje, a imagem da lebre está gravada lá na lua cheia. Essa imagem de amor. E se a lebre era feiticeira, não, ela não era uma feiticeira. Mas o amor de uma mãe, a força de um amor de uma mãe é capaz de fazer milagres incríveis. Até mesmo de ficar com essa imagem na lua para acalmar os seus filhos, que sempre que eles precisavam, se lembravam dela, olhavam para a lua
E a mãe lebre acenava de lá e eles acenavam daqui. Entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que